Olá, olá, queridos amigos, uma excelente tarde, um excelente domingo para todos vocês. Hoje, uma live um pouco diferente, uma live em que vamos estar abrindo para perguntas e naquilo que eu puder ajudá-los, eu irei ajudá-los respondendo. Mas também uma live que não foi nada programada, mas acabamos que nos falamos, alguns amigos civilistas, processualistas, nos falamos e resolvemos estar aqui juntos com todos vocês, batendo um papo sobre toda essa situação do surto que estamos vivendo. Hoje teremos participação do promotor e grande civilista Cristiano Chaves, professor Salomão, professor Conrado, desembargador Erson Rego do estado do Rio de Janeiro. Então será uma live com toda certeza incrível, incrível. Me diga de onde vocês são, tá? Pra gente saber de onde vocês estão. O professor Cristiano Chaves já entrou na área, já vou te chamar, amigo, pra gente bater um papo desse grande tema. São grandes discussões, alguns assuntos que a gente tem encontrado diversas decisões, o judiciário já tem se manifestado, há uma discussão se essas decisões são aleatórias ou são fundamentadas em real prova levada aos autos. Eu tenho visto algumas decisões muito boas, outras que discordo, mas faz parte. O direito não é uma ciência exata e por isso estamos todos aqui para discutir sobre o tema. Deixa eu estar aqui com Cristiano Chaves. Já entrou? Eu não estou conseguindo chamar pelo normal, vou procurar aqui o Cris, tá? Para bater o papo aqui com esse meu grande amigo, professor de Direito Civil, um dos maiores civilistas da atualidade. Já consegui chamar o Cris, vamos nos conectar, bater esse papo aí que é sempre muito suave. Fala, amigo, boa tarde. Meu amigo, boa tarde a todos e que alegria estarmos juntos aqui novamente, né? É isso aí, amigo. Hoje, uma live que eu vou abrir para as pessoas fazerem perguntas, mas algo que também a gente não combinou, acabei mandando uma mensagem, mandei um áudio para cada amigo, falei, gente, vamos entrar ao vivo, bater um papo aí com a galera sobre temas que realmente todo mundo está falando, a gente vê lives de grandes juristas sobre o assunto, mas é sempre bom lembrar, é uma informação muito válida, principalmente para o nosso público, né? Um público de concurseiros e público de advogados, pessoas que estão aí militando mesmo na batalha aí junto ao judiciário ou também a situação da autocomposição. Amigo, uma dúvida que pinta muito aqui no meu Instagram é a questão de multa ou a cláusula penal, que é essa média aritmética de antecipação de perdas e danos. Muitas pessoas discutindo, poxa, eu vou romper o contrato, a minha obrigação, eu vou suspender a minha obrigação. Porém, há uma multa contratual. Mas eu não estou suspendendo porque eu quis, porque eu dei causa ao inadimplemento. Estamos diante de um grande surto e, por isso, eu estou inadimplindo. Sobre essa cláusula penal, a regra do artigo 413, por exemplo, inicia precisamente no artigo 408 do Código Civil. O artigo 413 diz que o juiz deve reduzir a cláusula penal quando ela for exorbitante, por exemplo, ou quando ela não cumprir uma função social. Mas será que esse artigo ele pode ser enxergado de outra forma? Amigo, eu acho que essa questão da cláusula penal é uma das mais prementes nesse momento, porque são muitos os contratos que estão sendo inadimplidos, né? E muita gente incorrendo, inclusive, em mora. E as cláusulas penais vão, as multas contratuais, portanto, esse cálculo que você muito bem fez alusão, né? De como funcionando como uma espécie de pré-fixação, uma estipulação inicial para as perdas e danos possíveis. Esse cálculo tem de corresponder, portanto, ao prejuízo que se imaginou, mas muitas vezes é que se imagina algo de uma determinada magnitude e em certas situações como esta, aquela multa termina se mostrando exorbitante. Eu queria tomar como exemplo, até você que é sempre muito ligado nessa área e sempre tecendo comentários muito importantes, a área locatícia. Na locação de imóveis urbanos, nós podemos ter situações que nos conduzam a cláusulas penais claramente abusivas ou, em casos como este, de contratos que vinham sendo historicamente cumpridos, contratos que historicamente foram
adimplidos e que, nesse momento, por conta da pandemia, sofrem algum impacto negativo. É para esses casos que me parece que o 413 vai ter uma perfeita incidência. Eu gosto de chamar aquilo ali, Cris, de função social da cláusula penal, que é uma expressão lá do nosso xará também, o Cristiano Cassetari. Cassetari tem uma obra muito interessante em que ele prospecta isso como o cumprimento da função social da multa, dizendo que a própria multa precisa ter também uma caráter, uma feição social. Então, eu acho que a gente poderia pensar, sim, a grosso modo, em um controle judicial dessas cláusulas penais quando se mostrarem abusivas ou quando as obrigações foram proporcionalmente cumpridas, o que pode ocorrer perfeitamente com aqueles contratos que tinham sido celebrados anteriormente, né? Aqueles contratos que vinham sendo cumpridos, como no exemplo da locação. Eu aproveito também para lhe dizer uma coisa. Você sabe, amigo, que eu estou pensando para essas situações contratuais? Eu estou pensando numa possibilidade de que, para o futuro, os contratos, e os grandes advogados vão pensar nisso, os contratos contenham cláusulas de que, em certas situações de abalo econômico, social, de caso fortuito, de força maior, as partes sejam obrigadas a se recontratar. As partes sentarem e preverem, digamos, uma espécie de repactuação. Então, elas mesmas dizem assim, olha, em determinada situação, ao invés de nós irmos para o judiciário, nós vamos nos obrigar a discutir, nos obrigar a debater de novo. Por quê? Ninguém melhor do que as partes para ajustar os seus próprios interesses, né? Então, muito melhor do que uma colaboração judicial, muito melhor do que uma decisão judicial é as próprias partes prevendo uma cláusula de repactuação dentro de certas circunstâncias, o que serviria, por exemplo, para a cláusula penal. É muito bom, porque o artigo 413, ele fala, ele não diz o pode, ele diz que o juiz deve reduzir. E com certeza, como o Cassetari diz, é a ideia, é um artigo totalmente conectado ao artigo 421 do Código Civil, que trabalha com a função social do contrato, né? Uma função social endógena entre as partes. A gente sabe disso, né? Então, eu tenho defendido, Cris, você veio falar da questão da cláusula penal, que vai ter que ser analisado caso a caso, mas eu tenho defendido em algumas hipóteses que, como a parte não deu causa ao inadimplemento, eu discuto a situação da exoneração da multa. Tá? É claro que isso vai depender do caso concreto, a gente vai ter que ver o que era para trás também, para a gente ter a ideia da boa-fé objetiva, como todo mundo vem falando, se a pessoa era uma boa pagadora ou não. Mas o que eu tenho visto, Cris, infelizmente, e felizmente também, eu vi uma decisão do Luiz Guilherme, do Tribunal de Justiça de São Paulo, não sei se você viu essa decisão dele, sem juridiquês, muito direta, 34ª Câmara de Direito Privado, numa locação comercial. Ele fez diversas indagações na decisão de um agravo de instrumento e ele atuou, esse desembargador, com muito bom senso. Muito bom senso. Ele não trouxe muitos artigos, ele não trouxe jurisprudência, mas ele pediu que as partes apresentassem provas para que ele pudesse ter uma robusta decisão. E caso as partes não viessem a se a ter a composição entre elas, aí sim, o judiciário seria o caminho certo para elas. Mas, Cris, sempre muito bom falar contigo. Hoje é uma live bate-papo mesmo, vários amigos aqui. E é sempre muito bom estar contigo. E só para fazer um acréscimo bem pontual e rápido, eu concordo integralmente com essa sua observação. Acho que, inclusive, sob o ponto de vista da responsabilidade civil, a comprovação do fortuito, caracterizado pelos efeitos da pandemia, pelas consequências, nos conduzem, sim, à possibilidade, inclusive, de ajustar uma exoneração da multa. Do contrário, Cris, nós estaríamos transferindo para uma das partes a responsabilidade de arcar com todo o impacto deletério negativo que a pandemia tem causado sobre os negócios jurídicos. Concordo integralmente contigo, só para dizer a você que, mais uma vez, eu adiro inteiramente ao seu raciocínio, amigo. Que alegria estarmos aqui. E vamos marcar aquela nossa live de extensa, tá bom, amigo? Um abraço, um beijão. Um abraço grande. Chamar nosso amigo Conrado. Bons estudos a todos. Vai lá, um abração. É isso, né, galera? Sempre bom ter a participação do Cris Chaves, um dos maiores civilistas do nosso país. Tem uma coleção linda de direito civil com o professor Nelson Rosenwald. Deixa eu ver se o professor Conrado já chegou. Olha, já está aí na área também.
um bate-bola com diversos amigos aqui, professores renomados, autores. Eu estou aguardando, então, o Conrado entrar. Deixa eu ver se o Conrado consegue entrar aí na nossa live. Estou aguardando ele. E veja, a gente vai, no final, separar um momento, tá? Tá conectando, acho que ele vai entrar agora. Separar um momento para responder às indagações de todos vocês, tá? Tá todo mundo por aí? Tá todo mundo por aí? Conrado tá por aí? Olá, boa tarde, tudo bem, Cristiano? Epa, agora que eu consegui te ver aí. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Boa Tudo bem, tarde. tudo excelente. Olha, acabei de falar com o Cris, não sei se você acompanhou, a gente estava falando da Acompanhei, questão sim. da cláusula penal, várias discussões que vão acontecer da cláusula penal, mas eu queria te fazer algumas indagações. Eu tenho recebido aqui no meu Instagram diversas pontuações com relação a alimentos, né? Pais que, por exemplo, estão deixando de pagar ou reduziram por conta própria, por exemplo, aquele valor que era dado mensalmente. A questão da prisão do devedor dos alimentos. Outro tema que é de grande relevância é que a gente sabe, infelizmente, que diversas mortes estão acontecendo, né? Então, abertura de inventário e etc. E vem aquela indagação. Como é que ficam também os testamentos nessa época? Eu queria te fazer, então, duas perguntas, precisamente. A questão da prisão do devedor de alimentos, como é que fica nessa época? E a questão também dos testamentos, como é que fica nessa época? Bom, em primeiro lugar, é um prazer a gente estar conversando aqui pela primeira vez no Instagram, né? Uma admiração do teu trabalho aí que a gente acompanha há bastante tempo. E, em primeiro lugar, meu amigo, a questão dos alimentos, a gente tem um fator de preocupação agora que o CNJ ele fez uma recomendação, que foi a recomendação 62, para que os decretos prisionais eles pudessem ser realizados em prisão domiciliar. Automaticamente, perante essa postura, eu e o professor Cristiano Chaves, inclusive, escrevemos um artigo nos manifestando pela necessidade de suspensão do decreto prisional. Por quê, né, Cristiano? Hoje, em prisão domiciliar, todos nós estamos, né? E o que acontece? A finalidade da prisão civil lá do 528 do CPC é forçar o cumprimento, né? Ou seja, que o devedor ele realmente tenha algum temor e que ele acabe adimplindo os alimentos. E é claro que a justificativa do CNJ ele é de bom tom, quer preservar o alimentante, enfim, mas nesse momento a nossa preocupação é de preservar o alimentando, porque se a gente faz a decretação da prisão domiciliar, a gente na verdade está decretando uma pena de morte àquele que precisa da pensão alimentícia, porque afinal de contas a pessoa não pode ser presa duas vezes pelo mesmo período. Ele vai cumprir em regime domiciliar. O que vai acontecer, essas parcelas, elas não vão mais poder ser cobradas sob pena de prisão. E cá entre nós, né, Cristiano, a gente sabe o quanto é um calvário a execução de alimentos no Brasil e quanto tempo demora para acontecer. Porque não é simplesmente deixou de pagar e vai ter a prisão. Ele vai ter a oportunidade de justificar, depois retorna. Então, assim, é um problema muito sério. E por isso que a gente tem buscado a suspensão do decreto prisional. Teve essa semana a decisão do TJ São Paulo, mas nós já tivemos decisões aqui no Rio Grande do Sul, em Manaus, em Mato Grosso do Sul, e a nossa esperança é que realmente a gente possa ter a suspensão do decreto assim que as coisas voltarem ao normal, daí retoma a execução sob pena de prisão, porque, repito, a gente tem que se preocupar nesse momento não é com o devedor, e sim com o credor de alimentos, né? Essa é a nossa preocupação. E quanto aos testamentos, né? Esse momento de pandemia, ele acaba sendo aquele momento que todos aqueles nossos exemplos de sala de aula, que a gente imaginou que fossem exemplos acadêmicos, acabaram se tornando realidade, né? E um deles, né, meu amigo, é o artigo 1879 do Código Civil, que traz o testamento hológrafo simplificado, que normalmente, tenho certeza que tu, nas tuas aulas como eu, a gente acaba dizendo, imagina lá, a pessoa está perdida numa floresta, né, que nem já caiu no exame de ordem, perdida numa floresta e faz um testamento particular. Pois é, a gente tem essa única possibilidade do testamento sem testemunha, porque é da essência do testamento, no próprio termo testamento, também testar em mais mente, que é manifestar a vontade na presença de testemunha. Esse é o momento de aplicar o 1879, em que o testador ele pode fazer em casa, sozinho, o testamento sem testemunha. E é claro, né, que depois, se a pessoa não vier a falecer, e assim se espera, né,
nesse período de pandemia, que ele possa fazer pelas formas ordinárias do testamento, porque daí a gente aplica, por enunciado da Jornada do Direito Civil, a caducidade dos testamentos militares e do testamento aeronáutico e marítimo que a gente tem lá no 888 e seguintes. Beleza, amigo. Queria que você deixasse aí. Você tem duas obras recentes, uma de inventário, né? Até com um grande professor amigo meu aqui do Rio, Marco, e uma também sobre direito das famílias. Queria que você deixasse esse recado para a galera aqui na nossa live. Perfeito. Esse aqui é o Inventário e Partilha, que é o professor Marco Antônio Rodrigues, do Rio, é da editora Juspódio. Ele tem mais de 60 gráficos explicando a matéria. E aqui o curso de Direito de Família Contemporâneo, que já está na 6ª edição na Juspódio também, fica à disposição dos seus seguidores. Beleza, meu amigo. Obrigado pela sua participação. Hoje eu bate-bola mesmo, tentando convidar a galera. O Instagram está meio instável, mas foi muito bom estar contigo aqui. Vamos marcar nossa live, uma live mais extensa para a gente bater um papo melhor. Com certeza. Tá? Beijão bom pra domingo ti. a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Que bom, né, gente? Mais uma participação bacana aqui no nosso Instagram. Conrado tem arrebentado nas obras dele, um grande professor, tem feito cursos incríveis presenciais com o professor Cristiano Chaves. Infelizmente, ele vai passar por um período aí sem os cursos que abrilhantam aí os advogados, dão muitos fundamentos para que eles venham a trabalhar na prática do direito das famílias e das sucessões. Eu vou convidar um grande amigo meu também, professor Salomão. Deixa eu ver se ele está aqui. Salomão, se você tiver, porque eu sei que você entrou no início da live, tá? Deixa eu ver se ele tá aqui, deixa eu procurar. Deixa eu ver. Tá aqui. Deixa eu tentar convidar, né? Beleza. Não. Show. Só que eu não tô conseguindo te chamar, meu amigo. Se você puder dar um alô, eu vou ficar feliz. Deixa eu ativar os comentários para você dar um alô ou você solicitar a participação. Deixa eu ver. Salomão foi o primeiro a entrar aqui. Tenta solicitar para mim, amigo, que eu te chamo aqui. Deixa eu ver. Wesson, já te chamo, meu amigo. Bom, então, deixa eu ver se o Salomão já atendeu. Hoje um bate-bola com vários autores, vários professores, e agora a grande participação do meu amigo Salomão aí, que vai bater um papo com a gente sobre um artigo que tem sido objeto de grandes discussões. Alguns autores já falaram, olha, é o momento de apertar o eject do artigo 393. Será que é o momento adequado para apertar o artigo 393? Diversas decisões também já estão sendo pautadas, fundamentadas no artigo 393. Meu amigo, uma excelente tarde para você. Se apresenta para a galera que me segue aqui e para depois te seguir também. Fala, meu amigo, tudo bom com vocês? Agora um pouquinho mais de um sotaque baiano aqui, né? Você iniciou a sua live com o queridíssimo amigo Cristiano, né? A live, literalmente a live da Crises, né? A live dos Crises. Dois cristianos conversando, depois desceu rapidamente lá para o Rio Grande do Sul, com o grande Conrado, amigo também, amigo do peito aqui, da dupla. E agora voltou aqui para o sotaque baiano. Quero agradecer a você pelo convite. Eu acho que o Instagram está um pouquinho instável, mas vamos lá. A questão do 393, ela é uma questão que tem me chamado muita atenção, porque um dos privilégios que você concede às pessoas que seguem seu Instagram é essa diversidade de profissionais que atuam no Poder Judiciário. Então, por exemplo, agora você falou com o Cristiano, que é um promotor, depois você foi lá para o Conrado, que é o advogado, e eu aqui do lado, eu costumo brincar dizendo que eu sou o eterno estagiário, porque a minha função é de assessor. Então, eu sou aqui no tribunal, eu sou concursado pelo tribunal e sou assessor de desembargador. E aí você sabe que assessor é sempre o estagiário, né? É sempre aquele ser que quando faz algo muito legal, não foi ele que fez. E quando faz algo muito ruim, foi ele que fez. Então, a função é igualzinha à tradicional, nossa função do estagiário. E aí, brincadeiras à parte, o que me chama muita atenção nesse 393 é que
eu estou esperando uma enxurrada de demandas com a utilização genérica do 393, né? Esse é o grande problema. Veja, em momento nenhum eu quero falar que não será aplicado. O ponto não é esse. A Covid está aí, né? O evento Covid está aí. Nós estamos passando por uma situação que é uma situação inexplicável em todos os ângulos, né? Eu vejo muita questão. Eu tenho uns amigos de psicologia, umas amigas de psicologia, e elas falam da questão do aumento da vulnerabilidade psicológica das pessoas em razão da quarentena. Tenho amigos que estão da área de administração, também estão preocupadíssimos, pessoal de economia, enfim. Então, assim, eu não consigo visualizar nenhuma área que não esteja sendo afetada direta ou indiretamente pelo Covid, pelo evento Covid, né? Eu gosto de chamar de evento Covid, porque é uma coisa tão multifacetária que ela ultrapassa uma situação específica. Pois bem, o que é que eu estou esperando junto ao Poder Judiciário? Eu estou esperando, lá na minha condição de julgador, mini julgador, eu estou esperando uma enxurrada de demandas e conectando um pouquinho aí, trazendo um pouquinho do tema de contratos que você falou com o Cris logo na frente, logo no primeiro, de anúncios desse 393. Eu até escrevi, brincadeira, sobre apertar o botão vermelho do 393, né? Fazendo uma utilização genérica desse 393 para justificar uma saída do contrato. Quando, na verdade, eu acho que o evento Covid, ele tem que ser um evento que, na verdade, tem uma correlação direta com a situação a qual justifica a alteração ou a destruição do vínculo contratual. Vou te dar só, eu sei que aqui é pai bola, é um exemplo um pouco mais prático que aconteceu recentemente. Eu estava conversando com um amigo meu, ele me disse o seguinte, olha, minha namorada, ela está dando consultoria em contratos, etc e tal. E um supermercado virou para um cliente dela e disse, olha, eu só vou pagar 50% do aluguel. Ponto. Por quê? Por causa do Covid. Só que a gente sabe, Cris, que o setor de supermercado, até que provem ao contrário, é um dos setores que mais cresceram dentro do Covid. Então, o que eu falo da utilização da cláusula geral do 393, como se fosse um botão que eu posso ativar a qualquer momento, é exatamente isso, né? As decisões dadas pelos magistrados, elas devem ter muito cuidado nesta análise. Poxa, por que você justificar o Covid para um setor de alimentação que está funcionando, que está aberto, que está, na verdade, crescendo? Tem dados que o setor alimentício cresceu. Eu costumo, no artigo que eu escrevi, eu peguei a mesma empresa, só a título de exemplo, a Uber. E a Uber ela é dividida em Uber Transporte de Pessoas e Uber Transporte de Delivery. A Uber Transporte de Pessoas tem uma notícia que caiu 70%. Mas a Uber Transporte de Delivery subiu 18,6%. Então a gente está trabalhando com a mesma empresa, com dois segmentos diferentes, em que houve situação completamente diversa. Então, assim, agradeço pela sua pergunta, agradeço muito pelo seu convite, mas só para dizer o seguinte, o 393 está ali? Tá. O 393 pode ser acionado? Pode. Mas o 393 vai ser a válvula de escape? Nem sempre. Temos que prestar atenção que nosso código, aí você sabe muito mais do que eu, nosso código ele preza pela preservação dos contratos. Né? Ele preza pela preservação dos contratos. Então a ideia, porque o que eu senti foi, quando começou a confusão toda do Covid, todo mundo falou, pô, é caso fortuito, pô, tá na hora, eu posso sair do contrato agora, pô, eu posso trabalhar aqui. Não é assim. Não há uma revolução, né? Não é o devedor colocando a faca na cabeça do credor agora, como se o credor fizesse isso antes. Não, não é não. Os contratos terão que ser cumpridos. A gente tem que lembrar, eu gosto muito de um contrato, que é o 422, que diz que tem que ter boa-fé. Pessoal, boa-fé é tudo. Boa-fé é abstrato, mas boa-fé é o centro de toda a relação contratual. Como é que eu e o Cris a gente vai desenvolver uma relação contratual se o Cris não confia no que eu vou fazer e se eu não confio no que o Cris vai fazer? Quando a boa-fé é rompida, aí você acaba trazendo uma desestruturação total. Então, até, só para fechar, na utilização do 393,
temos que ter boa fé. Beleza. Amigo, fala o seu texto, onde as pessoas encontram para dar uma lida. Ó, o texto está publicado no site do Migalhas, dentro de um subtópico do Migalhas, que é chamado Migalhas Contratuais. Tá? É vinculado a um grupo de pesquisa chamado IBDCont, que é o Instituto Brasileiro de Direito Contratual. Então está lá, né, existe uma produção contínua de artigos de diversos autores, e o meu está lá. Inclusive, eu estou até adiantando, eu acabei de fazer um que faz um comentário sobre essas questões do anúncio que os bancos fizeram de prorrogar os financiamentos. Perfeito. Né? Eu fiz um artigo falando da história do Chapeuzinho Vermelho e os financiamentos. Porque muita gente recebeu a notícia como se fosse uma benesse do banco, né? Como se fosse uma espécie de remissão. Quando, na verdade, não é remissão, é prorrogação. E os bancos estão pegando as parcelas que a gente está pedindo para suspender e está arremessando a cobrança para o final do vínculo contratual. Então, se você tem, por exemplo, 60 parcelas a pagar e você pagou 20 e na 20ª você pediu para suspender, essa 20ª vai para depois da última. Ou seja, vai para depois da parcela número 60. E esses 40 meses que você ganhou para empurrar, você não ganhou, porque o banco vai botar juros compensatórios em cima dele. Então, seu financiamento vai aumentar, seu saldo devedor vai aumentar. Daí porque eu fiz essa analogia, né? Como diz aquele ditado, cabeça vazia, mente do demônio, eu fiz aqui a analogia com a história do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau. Muito bem sai. colocada, muito bem colocada. Excelente. O seu texto do artigo 393 é perfeito, já tem essa ideia de apertar o botão, eu já achei brilhante essa ideia do eject, eu me vejo as pessoas realmente sendo catapultadas de uma cadeira, e essa agora com um tom aí de uma historinha que é pura verdade. Infelizmente, uma publicidade aí de natureza enganosa, absurda. Eu vou te mandar pelo Zap para você dar uma olhada antes da publicação. Tá ótimo. E aí você dá o seu crivo. Você dá o seu crivo. Tá ótimo. Beijão. Obrigado, pra ti. A gente se fala. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre muito bom, né? Ele tem textos brilhantes, gente, brilhantes, lá no Migalhas. Deixa eu ver se o meu amigo, o Edson Rego, do estado do Rio de Janeiro, está aqui presente. E agora a gente já falou com um promotor, um assessor do desembargador, um advogado, e agora venho falar com o desembargador do estado do Rio de Janeiro, um dos desembargadores mais técnicos que eu conheço, professor de Direito Civil, professor de Direito Consumidor, coordenador do Instituto Nêmesis, o Erson sempre muito participativo. Boa tarde, Erson, tudo bem? Boa tarde, Cris, como é que você está, amigão? Um grande civilista. Temos um papo com o Conrado, também um outro grande civilista. Tem 2 obras brilhantes sobre inventário e partilha, e também o Manual de Direito de Famílias. E falamos agora com o Salomão, que é assessor de desembargadores, também um grande civilista, que tem textos brilhantes, tem publicado textos brilhantes no Migalhas. Assim, hoje, muitas pessoas mandam indagações para mim aqui no Instagram, de diversos temas, mensalidades escolares, transporte escolar, cursos de línguas, financiamentos imobiliários, também financiamentos de veículos, a discussão da alienação fiduciária, a possibilidade de se falar de teoria do adimplemento substancial, diversos assuntos que você um dia vai estar julgando diante dessa realidade que está acontecendo hoje. A pergunta não é uma pergunta direta sobre esses casos, mas uma pergunta e um conselho para todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, da situação de sempre se buscar a autocomposição, você buscar aí, de acordo com o Salomão falou, a boa fé entre as partes, a confiança, a lealdade, para que antes que elas venham buscar o judiciário, elas tentem chegar a uma negociação. E se você vê a possível, assim, ouso dizer dessa forma, a possível situação de um colapso do judiciário, tendo em vista o número de ações que vão acontecer. Bom, Cris, inicialmente, muito obrigado aí pela gentileza do convite. Você sabe que a gente está aí numa maratona gigante, você inclusive conduzindo
um congresso virtual e a gente teve a oportunidade de encaminhar para você uma palestra ontem sobre responsabilidade civil nesses tempos de pandemia. Parabéns pela sua iniciativa e pela sua alta produtividade, trazendo para nós que só estamos aqui, né, nesses momentos de insegurança e incerteza, precisando de opiniões e posições qualificadas. Ouvimos aqui um promotor de justiça, um advogado, um assessor de desembargador, agora um desembargador, ou seja, múltiplas visões do mesmo problema. Você ponderou, e eu acho que você tem razão, o Salomão falou um pouco antes, da questão do artigo 393. E, de fato, ele não pode ser utilizado como uma válvula de escape, uma grande novalgina para resolver qualquer dor de cabeça nesse período de pandemia judiciária. Vamos dizer assim, o judiciário vai entrar em colapso se esse volume de ações que nós estamos imaginando serão ajuizadas, evidentemente e efetivamente o forem. E são muitas ações, invocando inexigibilidade de conduta diversa, invocando fortuito externo ou força maior, invocando reserva do possível, isso como teses ou para se rever o contrato, ou para se eximir de responsabilidade em determinadas situações. Então, nós temos nas relações de consumo muitas e muitas questões, você mencionou várias aí. Você mencionou mensalidade, você mencionou creche, você mencionou academia, contratos de financiamento imobiliário, contratos de financiamento de bens móveis. Então, é de fato uma preocupação muito grande. E por isso, o primeiro conselho que a gente dá para as pessoas é que elas tentem renegociar as suas prestações. Esse é o conselho mais importante. Para isso, a gente precisa, já foi colocado aqui, boa-fé e empatia. Boa-fé, enxergar a legítima expectativa do outro em relação à sua prestação, a você cumprindo a ação para... E a empatia, tentando ficar no lugar do seu parceiro contratual, enxergar as vicissitudes dele também. Assim como você, a relação jurídica, por conta da pandemia do coronavírus, ela foi impactada como um todo. Ela não atinge um sujeito só. Ela atingiu os dois sujeitos da relação, credor e devedor reciprocamente, né, considerados. Essa é a grande dificuldade. Enxergar o outro, se colocar na posição do outro, saber que é preciso ceder, transigir, para evitar esse volume de ações que a gente imagina que será ajuizado, proposto, e que, veja, não resolverá o problema de curto prazo das pessoas. Então, você só deve buscar o judiciário sabendo que a demanda ela é longa, não será resolvida no curto prazo, e que a qualidade das decisões, por conta do volume, também tende a cair um pouco. Oi, amigo, você está me escutando? Agora estou, mas estava oscilando bastante. Tá oscilando. A internet não está ajudando a gente, o Instagram, nessas lives duplas. Mas eu consegui entender que você passou a ideia de que realmente, se as pessoas não procurarem, você colocou, né, a ideia da empatia também, procurarem negociar, realmente haverá um colapso aí do judiciário nesse caso, né? E realmente é algo a se pensar, porque a gente tem ferramentas, o Código de Processo permite para que a gente faça esses acordos, é o melhor caminho nesse momento. O judiciário, realmente, para ter um volume de decisões, na minha opinião, que sejam decisões muito bem fundamentadas, e essa, é clara, sempre a ideia que a gente tem, né, do judiciário, de decisões muito bem elaboradas e justas, vai precisar de muitas provas. E eu tenho observado, Emerson, assim, não é uma crítica nem nada, mas é pelo de ações que já estão acontecendo a título de tutelas de urgência, que estão procurando o judiciário. E eu até citei no início dessa live uma decisão de um desembargador da 34ª Câmara do Direito Privado, de um caso de uma locação comercial, que ele foi, assim, perfeito, baseando no bom senso, na ideia de que... E diversas indagações no meio da decisão dele, que foi uma decisão num agravo de instrumento, que trouxe algo muito suave, sem juridiquês, explicando para as partes que elas precisam apresentar provas, no caso, para que haja, por exemplo, uma redução
da locação comercial. Não adianta somente chegar lá e falar, olha, como o Conrado falou, muitas pessoas vão chegar lá e vão apertar o eject do artigo 393, né? Opa, força maior, não quero mais pagar e ponto final. Não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que até pode se observar, eu não sei como que isso vai acontecer diante do judiciário, de repente uma decisão ter sido dada, né? Isso é uma discussão que eu já vi alguns autores falando, de uma decisão ter sido dada e logo depois, né, ter sido observado que aquelas provas que foram levadas aos autos não eram provas boas para se sustentar aquela redução de uma locação ou uma redução, uma revisão de um contrato baseado num crédito ou algo dessa natureza. Agora acho que ficou bom de novo, hein, no Instagram. Deu para te ouvir bem. Eu queria só, Cris, complementar então a fala do Salomão, porque ela é muito importante, o que você está dizendo está corretíssimo. A gente alegar um fato que dê suporte à minha pretensão é uma coisa, mas eu não posso me esquecer do ônus de provar esse fato. Segunda coisa e é mais importante, eu não simplesmente narrei o fato e estou desonerado de outras provas. Não, eu agora preciso fazer prova do fato constitutivo do direito que eu penso ter. E a força maior, ou o caso fortuito externo, na forma do 393, ele não dispensa a produção de prova. As pessoas estão achando que a pandemia do novo coronavírus, por ela ser pública e notória, ela dispensa novas provas de novos fatos. A pandemia ela é causa remota, ela é causa distante de muita coisa. Mas, para eu propor uma revisão de um contrato, para eu propor a extinção do contrato, sem os consectários da mora, sem os efeitos da inadimplência culposa, para eu alegar essas excludentes do nexo de causalidade, eu preciso fazer prova do fato que me atinge direta e imediatamente. Pandemia, eu agora quero a revisão do meu contrato. Sim. O senhor ficou desempregado? O senhor teve redução de jornada de trabalho? O senhor está doente? Qual foi o comprometimento da sua receita para justificar o seu pedido de revisão? Nenhum, é a pandemia. Desculpa, não pode. Então, a observação que a gente faz é essa. Esgotem as vias de negociação, sejam empáticos, enxerguem o outro, todo mundo vai ter que ceder nesse momento e, não havendo alternativa conciliatória, a via que restou foi a via judicial, perfeito. Não esqueça que você, que vai demandar em juízo, tem que fazer prova do fato constitutivo do direito que você alega ter, não valendo como escusa geral, fortuito externo, força maior, coronavírus, etc. O Erson coloca a questão do fortuito externo, gente, só para lembrar que a diferença entre fortuito interno e fortuito externo é que o fortuito interno é uma causa conexa à atividade desenvolvida e não geraria uma exclusão de responsabilidade. Já o fortuito externo, sim. Erson, só para a gente finalizar aqui, eu também tenho observado o Salomão colocou nesse texto dele, que no Migalhas, que eu indico todo mundo a ler, a questão do artigo 393 e pontuou bem uma situação de que alguns nichos do mercado estão numa crescente, restaurantes, etc. E eu tenho observado também alguns restaurantes que fecharam, optaram por fechar. E aí transferiram também uma responsabilidade para outra parte, o credor, no caso concreto, o locador. E eu tenho recebido algumas indagações se seria equilibrado essa posição do locatário, no caso aí o devedor, aí, dono desse restaurante, dono do negócio, simplesmente fechar e falar para o locador, olha, eu não vou pagar porque a gente está numa situação de crise. Mas sendo que é um negócio dele, é um negócio que está com autorização de funcionamento, é um negócio essencial e ele poderia continuar mantendo esse contrato, claro, com algumas situações, como os colégios têm feito, né? Só um título de analogia, alguns colégios vieram para o EAD, né? Estão dando aula online, se esforçando para entregar algum conteúdo para os alunos. É claro que não é igual à aula presencial, não foi isso que foi contratado, isso aí são outras discussões, mas os restaurantes também, que
optaram por fechar, tem que ter a consciência, eu falo dessa ideia do bom senso, da boa-fé entre as partes, que eles são um negócio que podem continuar, até para manutenir as relações empregatícias que eles têm ali. O que você acha, meu amigo? Só para pontuar aí rapidamente. Lógico. Veja, o ser humano tem algo que é inato, né, aos seres vivos, aos animais de uma maneira geral, que é o instinto de sobrevivência. Então, dificilmente nós entregamos algo simplesmente porque queremos. O nosso instinto é de lutar até onde não conseguimos mais. Então, seja isso numa atividade empresarial, seja na atividade pessoal, na atividade profissional, a gente vai até onde a gente aguenta, até onde a gente pode. Então, muitas atividades econômicas hoje estão sendo forçadas ao encerramento das atividades. Não é que eles queiram, é simplesmente porque eles não podem prosseguir. E aí eu utilizo esse critério para tudo quando eu tenho que examinar alguma demanda judicial, para saber se a parte está de boa fé ou se a parte está pretendendo levar vantagem sobre o momento. O critério do querer e não poder ou do poder e não querer. Aquele que pode se manter contratado e não quer, está querendo tirar vantagem do momento. Diferente daquele que quer muito preservar o contrato, mas não pode. Para esse, não tem alternativa. Ou será a revisão, ou será a resolução. Então, esse cuidado o intérprete precisa ter. Saber se a parte, quando vem ao judiciário com uma demanda, ou quando se apresenta perante o seu cliente, o seu parceiro contratual, para forçar a negociação, é se ele está de boa fé, no sentido de que ele pode continuar aquele negócio jurídico, aquele contrato, mas não quer, está apenas querendo tirar vantagem sobre o outro. Aí esse comportamento não é probo, não é digno, ele é contrário à boa-fé objetiva das relações jurídicas, não pode ser chancelado. A situação oposta é aquela em que eu estou, entre aspas, abrindo o meu coração, mostrando as minhas dificuldades todas e pedindo, pelo amor de Deus, vamos renegociar ou me exonera do adimplemento da minha prestação sem os ônus da culpa. Perfeito. E aí a gente vai e transige. Buscar alternativas. Teve segmentos que cresceram. Você pensou, EAD cresceu. Ensino à distância, delivery cresceu. Supermercados estão renovando os estoques, não tem problema. Então, agora, bar fechou, restaurante fechou, pequenas empresas que não estão com atividades comerciais, empresas pequenas em shopping centers estão fechando. Então, cada caso é rigorosamente um caso. Por isso é que o botão do eject do Salomão, e você mencionou aí, não pode ser a saída para todos. Não será. Não será. Deve ser para aqueles que estão de boa fé, que querem persistir contratados nas suas relações jurídicas originais, mas não podem. Aliás, o fortuito externo e a força maior, eles são exatamente isso. A causa de extinção do contrato pela impossibilidade do cumprimento da prestação. Eu quero, mas não posso. Então, pum, botão de eject. É isso. Verdade. Obrigado, meu amigo. Você quer deixar um recado final para o pessoal conhecer o seu instituto, né, os cursos que você ministra? Pô, bacana. Você sabe, eu sou coordenador, diretor acadêmico do Instituto Nêmesis de Estudos Avançados em Direito, que é presidido pelo ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso. E nós lá temos assim, essa preocupação com a academia. Nesse momento de pandemia, a gente está tentando, assim como você, levar ao público, através de lives, de nossos cursos e tudo mais, essas informações mais qualificadas. Então, fica aí uma dica legal para quem queira conhecer o perfil do Instituto Nêmesis, aqui mesmo no Instagram, ou conhecer lá as páginas do Instituto nas redes sociais, é institutonemesis.com.br. Beleza, meu amigo. Obrigado pela sua participação. O Instagram está um pouco instável, uma pena, mas a gente tem reunido aí amigos, doutrinadores, julgadores, magistrados aí, no caso, para a gente ter passar uma fundamentação para todos que nos seguem aqui pelas redes sociais. Grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau. Fica com Deus, obrigado. Bom, sempre brilhante o Erson,
para quem acompanha as decisões dele no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Edson, uma carreira brilhante como magistrado, passou super cedo para a magistratura e sempre muito equilibrado nas decisões, sempre procurando entender a situação real das partes ali. Então, hoje a gente está batendo esse papo, é um papo muito bacana, real aqui. Eu vou abrir aqui os comentários, apesar dessa instabilidade, né, do Instagram. Então, convidar vocês aqui, tem algumas perguntas já, deixa eu ver se eu consigo acessar. Teresina Piauí está na área, está travando, a voz está ruim, a voz do Dr. Edson está ok, mas o professor Cristiano está bem trêmula. Recentemente o professor Rafael Calmon analisou uma situação, doutor Conrado, a galera elogiando aqui a participação da galera. A Sayonara perguntou sobre as escolas, né? Recentemente a gente teve uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Fórum Regional da Barra da Tijuca, reduzindo para 30%. Eu, Cristiano, eu defendo a ideia de que eu não sou a favor de um desconto linear, tá? Eu sou a favor de, como o Edson bem pontuou aqui, analisar o caso concreto, tá? O caso concreto. É claro que aqueles que são consumidores não contrataram o sistema de ensino à distância, contrataram um sistema presencial e poderia ser até a possibilidade de alegarmos a exceção do contrato não cumprido. Se você não entrega aquilo que eu contratei, eu não sou obrigado a adimplir aquilo que você está querendo. Então, a exceção do contrato não cumprido, uma regra do artigo 476 do Código Civil, pode dialogar com o Código de Defesa do Consumidor nesse sentido? Claro que sim, claro que sim. Agora, eu entendo que a ideia é sempre buscar conversar com o colégio antes de rescindir ou resolver um conflito diante dessa situação pandêmica que nós estamos passando. Até porque nós temos muita fé de que isso tudo vai passar e logo vai passar, e você vai precisar da prestação daquele serviço, daquele colégio, daquele transporte, aquela tia que pega o seu filho, a sua filha e leva para o colégio com o maior carinho. Os professores no mundo inteiro têm se esforçado, transformado as salas da própria casa para que transmitam um conteúdo, até para creches. Muitas pessoas têm falado assim, mas Cristiano, em caso de creche não dá para dar aula online. Eu sei que não é o melhor caminho, mas vamos pensar. As crianças hoje estão tão interligadas, estão aqui tão conectadas aos tablets, aos desenhinhos. Eu tenho visto, e ontem teve o Global Síntese, né, que foi um evento mundial muito bonito, que arrecadou uma boa grana para ajudar as pessoas que estão passando por essa situação pandêmica, que estão necessitadas. Todos nós estamos passando, mas algumas pessoas mais necessitadas, né? Cada um aqui tem a sua dor. O ser humano, infelizmente, como o Edson colocou, ele busca ir até onde ele consegue ir. Infelizmente, alguns acham que a dor deles é maior do que a do outro, sabendo que cada um tem uma dor diferente da do outro, né? E o ideal, realmente, é que você tente equilibrar essa relação. A gente sabe que pode se valer do artigo 6º, inciso 5º, segunda parte, que é a base objetiva do negócio jurídico, é um fundamento legal, porque há um fato superveniente. O que é um fato superveniente, Cris? É um fato previsto, mas não esperado. Nós temos a questão da onerosidade excessiva a ser levantada. Se o colégio não tem gasto com ar-condicionado, com luz ou outros gastos normais, se não seria equilibrado ele dar um desconto nesse momento? De outra parte, o colégio pode falar assim, mas para que eu entregue um conteúdo de qualidade para essas crianças, por exemplo, eu tive que fazer investimentos em equipamentos que não estavam na nossa previsão orçamentária. Então, a gente tem que analisar os dois lados. Como o Edson bem colocou, gente, os dois lados, tanto a parte devedora e a credora, tá, por situação. A canoa virou para ambas as partes, tá? Em locação comercial, pode ajuizar ação revisional por tempo determinado do Covid, acumulada com dano moral, ou melhor, ações aplicadas. Olha, é claro que você pode buscar uma revisional em caso de locação comercial. O PL 1179, ele não mencionou a questão da locação comercial e somente a questão da locação residencial. Tem que ser
tem que ter provas para que você tenha uma revisão. Você tem que provar, olha, aqui nós tivemos uma redução, estamos fechados, uma redução do movimento, nós não conseguimos cumprir com aquela obrigação, tendo em vista o pacta sunt servanda, a força obrigatória do contrato, a força obrigatória do negócio, ela não dá para ser cumprida, exigida. Eu não posso, literalmente, pelo termo, escravizar a parte a cumprir um contrato, se esse contrato ele perdeu uma função social. Ok? E é isso que o judiciário vai analisar. Na hora do momento dele pegar a exordial da parte que se pede a revisão do contrato, por exemplo, e a outra parte que está blindando, se defendendo, dizendo, cara, não pode haver a revisão, o magistrado, com toda a sabedoria ali, terá que averiguar aquelas provas que foram levadas para os autos. Tá? E aí, no caso, se não houver um acordo entre as partes, realmente o judiciário tá, vai ter que atuar. Nós não estamos num cenário ideal, não existem decisões, soluções mágicas para o caso, e sempre busquem, antes de procurar o judiciário, para que não haja esse colapso, também vamos evitar de procurar o judiciário nesse caso, a não ser na última hipótese, a última ratio seria, dizendo assim tecnicamente, a última hipótese procurar o judiciário. Procurem sempre tentar ali a composição, ok? E os clubes recreativos, a suposta queda de receita por conta da locação de salão, justifica o não desconto da taxa associativa? Oi, Guma, passou rápido aqui. Eu gostaria de analisar, se você pudesse me mandar, mas sempre baseado nessa ideia. A revisão, ela tem fundamentação? Tem. Mas para que você tenha uma fundamentação, por exemplo, um salão, eu acho que você quis aí um salão de beleza, está fechado. Está fechado. Como é que vai haver o atendimento? Não tem como. Não tem como. Então, eu entendo que justifica uma revisão do contrato. Até mesmo, caso haja, foi como eu pontuei no início da live, caso haja o término do contrato, que nós venhamos aí exonerar a multa desse devedor, no caso locatário, justamente porque ele não deu causa à situação. Ok? Acabei, acho que o Jorge Anderson, eu acabei de responder a sua indagação. A Ana Carolina falou, no caso da EAD, não deveria corresponder a mesma carga horária presencial? Muitas escolas estão com EAD em período bem inferior à prestação de serviço. Essa é uma das discussões, ok? Essa é uma das discussões que estão com relação às mensalidades escolares. Seria equilibrado se manutenir a mesma mensalidade, se a carga horária, por exemplo, é uma carga horária muito menor da entregue ou contratada, por exemplo? Seria os trabalhos que os professores estão passando, leituras extras, simulados, um método de complementação da carga horária para chegar próximo àquilo que foi contratado? E tudo vai ter que ser analisado. Como é que vai ficar o ano letivo dessas pessoas? Seja que estão nas faculdades, seja no ensino médio. Como é que vai ficar isso? Isso é uma discussão longa ainda. Qual seria a melhor forma de negociar financiamento de veículos, de aplicativos ou taxistas? Leonardo, a melhor forma de negociar, claro, busca antes, notifica a parte credora, traz a real situação, busca uma composição aí. Claro que não pode ter essa história de chapeuzinho vermelho, te dou uma carência agora nos 3 meses, ou no período do Covid, a gente joga lá para o final do contrato, sendo que eles vêm cobrando juros e multa durante esse período. Eu entendo que pode até haver uma cobrança de correção monetária. O próprio já diz corrigir algo, né? O dinheiro aí. Então, correção monetária eu entendo que pode acontecer. Agora, juros, né? Esses juros compensatórios, eu entendo que não, tá? As escolas não estão transferindo o ônus para o consumidor. Sim, essa é uma das alegações para a defesa do consumidor. Transferir essa responsabilidade para o consumidor. Os pais que compraram impressora, têm que comprar papel para imprimir o que eles não compravam anteriormente. Uma série de situações. Existem fundamentos para ambas as partes, tá? Inclusive, esse é um dos motivos que eu criei o curso Advogando na Crise. Um curso que hoje
tá finalizando. Eu vou prorrogar, na verdade, a gente vai prorrogar até meio-dia de segunda-feira, porque eu sei que muita gente vai assistir essa live e a internet hoje não está ajudando, né? O Advogando na Crise do seufuturo.com. Deixa eu digitar aqui para vocês, www.seufuturo.com. Gente, olha, um curso incrível, realmente para aqueles que querem advogar, tá? De uma forma exponencial nesse período do Covid e posteriormente o Covid. Não deixe virar história, gente. Estude o agora, tá? A oportunidade, ela sempre vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Vocês precisam visualizar as oportunidades. E o curso do seufuturo.com, Advogando na Crise, é real um curso que te traz diversos fundamentos para que vocês venham a fazer boas teses, ok? Eu vou me despedir de vocês. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar essa live, porque a internet está meio caidinha, e vou entrar de novo no Instagram. Eu vou tentar agora de outra forma, vou ver se eu consigo dar para vocês aqui um conteúdo melhor, abrindo para perguntas, tá, gente? Já que a gente teve uma série de bate-bolas aqui antes, eu vou abrir para perguntas. Agora, não deixem, aproveitem a oportunidade, porque esse curso Advogando na Crise, além do curso, ele tem um grupo VIP no WhatsApp para os 255 primeiros que entrarem no curso. A gente já vendeu muito mais do que 255 matrículas, tá? Mas muitas pessoas não estão entrando no grupo. Então ainda existe vaga para esse grupo VIP. Se você, ó, a Ana Carolina está falando, excelente curso, didático e esclarecedor. Muito obrigado, Carol. Bom, aproveitem, Advogando na Crise, seufuturo.com, entrem lá agora, dêem uma olhadinha e ingressem nessas últimas vagas do grupo VIP do WhatsApp. Eu volto aqui com vocês.